Gente, mais uma vez boa noite, sou o pastor Rafa, sou pastor aqui da academia, e vai ser um prazer a gente poder estar nessa matéria juntos, vendo a força do Espírito Santo no ministério. E a gente vai falar um pouquinho desse nosso relacionamento com o Espírito Santo, e eu peço com que você abra em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 10. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 10. Quem já chegou, diga amém. Quem não chegou, diga misericórdia. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos. Isso quer dizer que nós podemos sair de um encontro como esse mais fortalecidos. Que você pode sair do seu momento de oração mais fortalecido. Ei, que você pode sair da tribulação mais fortalecido. Aleluia. O amém foi menor. Aleluia. Quanto ao mais, sede fortalecidos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa que o Espírito Santo me falou quando eu li esse verso é que a primeira coisa que eu preciso ser fortalecido é no Senhor. E esse Senhor é uma pessoa. Eu preciso estreitar o meu laço de relacionamento com a pessoa do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, verso 17 vai dizer que o Espírito é o Senhor. Aleluia. Vai dizer que Jesus é o Senhor. O Novo Testamento aponta para Jesus como o Senhor. O Velho Testamento aponta para o Pai como o Senhor. Deus é o Senhor. Não há outro Senhor. Então vamos englobar todos aqui, para que a gente entenda o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós nos relacionamos com o Pai através da obra de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Então a presença e a percepção da pessoa do Espírito Santo na nossa vida é muito importante. Às vezes a gente coloca o Espírito Santo como categoria do Oscar de coadjuvante, quando ele é o ator principal da nossa vida. Ele tem que ser o ator principal do nosso ministério. Talvez você esteja aqui, já tenha um ministério, talvez você já tenha percebido uma motivação para você entrar no ministério. E nós precisamos entender, então nós vamos, ao longo dessas nossas aulas, entender um pouquinho da importância da pessoa do Espírito Santo na nossa vida e no nosso ministério. A gente entende que você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Que o seu espírito é a parte de você recriada para ter comunhão com Deus. Eu estava falando isso com o pessoal da adoração lá em cima. Eu e você fomos criados para termos comunhão com Deus. Se você se pergunta para que eu vim para esse mundo, número 1, você veio para ter comunhão com Deus. Número 2, você veio por causa da comunhão de Deus com Deus. Tudo começou com comunhão. Façamos o homem à nossa imagem. Eles estavam tendo uma comunhão e disseram: vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é vital. Alguém entende isso nessa noite? É vital a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ter o entendimento da nossa natureza e da interação dessa com a pessoa do Espírito Santo. Diga assim comigo: eu sou um ser espiritual. Diga: eu posso me relacionar com Deus, que é Espírito. João capítulo 4 vai dizer isso. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, gente, vamos ver aqui algumas verdades sobre o Espírito Santo, só para a gente começar essa nossa aula, a importância da nossa vida, do nosso ministério, tudo aquilo que a gente faça, nós precisamos da interação e da comunhão com o Espírito Santo. Você lembra que a Bíblia diz que a letra mata?
mas é o Espírito quem vivifica. Em todas as áreas da nossa vida, não só a Bíblia, gente. Quantas vezes a gente vai tentar fazer o nosso devocional e a gente está ali na pressa e faz o devocional fazendo, de qualquer maneira. O que aquilo impactou você? O que aquilo me impactou? Mas quando a gente faz, ouvindo e percebendo a voz do Espírito Santo, tem um negócio diferente. Porque você lê ouvindo, aleluia, muito doido. Você vê percebendo com o mundo interior e vendo Deus falar com você, e algo em você mudando, algo em você respondendo. Quando o Espírito Santo fala com a gente, algo na nossa constituição interna arrepia. Algo dentro da gente começa a chacoalhar, assim como João Batista no ventre e Jesus no ventre. A criança está pulando, a criança está fervendo. Quando você ouve a palavra de Deus, o seu espírito não fica alegre, o seu espírito não vibra. Eu e você precisamos ter a prática de um espírito vibrante, respondendo. Você sabe que você está me ouvindo porque o seu tímpano está vibrando. O nosso espírito vibra na frequência de Deus. Você já fez já tentou fazer aquele teste? De você botar um copo de cristal e tentar dar aquela... Por que o copo quebra? Porque entra na mesma vibração. O corpo não consegue se aguentar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem hora que o negócio fica tão forte, tão sensível, que a gente não se aguenta. Uma vez na África do Sul, eu morei na África do Sul durante um tempo, e a minha professora lá do nosso curso, Miss Carol Fleck, ela falava que depois de um tempo, de uma ministração vibrante, e você sente o Espírito Santo. Quantos aí entendem que você pode sentir o Espírito Santo? O seu corpo, você é um espírito, você tem uma alma, você habita num corpo, tá certo? Não é madeira, não é chumbo, não é gesso. Tudo bem que tem umas pessoas que são cara de pau, aleluia. Só que isso vibra, gente. Isso foi criado tudo em você foi criado para responder a Deus. E tem dias que Deus se manifesta que a gente está mais perceptível, está mais aberto, que tudo ressoa. E aí tamanha a presença de Deus que seu corpo fica cansado. Tamanho peso da presença de Deus. Aí essa professora falava para a gente, depois de um tempo como esse, você tem que gastar tempo de novo com o Espírito Santo orando em línguas, para dar aquela equilibrada espiritual. Que quando você fala em línguas, cara, tem um refrigério no teu espírito. E esse refrigério no teu espírito, ele traduz para o teu corpo. Por isso é importante a gente gastar tempo com o Espírito Santo orando em línguas. Porque quando eu falo em línguas, a minha cabeça fica para lá de Marrakech. Mas o meu homem interior é edificado. É pela fé, gente. Você está falando em línguas, você está andando pela fé, você está agindo pela fé. E eu e você somos seres que fomos criados para viver pela fé. Ora, o justo viverá pela fé. Não dá para viver pela fé se a fé não for dinamizada pelo Espírito Santo. Que fé não é fórmula. Vai me falar, a irmã me fala que Deus falou para ela para fazer isso. Caramba, o Espírito Santo vai lá, vai, lida, o milagre acontece, aí quando você vai tentar repetir o que ela fez e não dá certo. Esse negócio de cristianismo não dá certo não. É porque a nossa experiência com Deus, ela precisa ser dinamizada pelo Espírito Santo. Tem horas que a gente ganha guerras quando o Espírito Santo fala, cala a boca. Tem horas que a gente ganha guerra quando o Espírito Santo fala, começa a louvar a Deus. Toda batalha no Velho Testamento foi ganha de uma maneira diferente. Porque não é para a gente depender da fórmula humana, é para a gente depender da direção do Espírito Santo. Então aquilo que Deus falou para o seu ministério pode não funcionar para o outro. Porque é o que Deus quer trazer para o teu ministério.
E o resultado que Deus quer trazer para o teu ministério. Por isso, muitas vezes, a fórmula é essa. Grupos pequenos, aleluia. Você tem que ter grupos pequenos na tua igreja, cara. Não, mas Deus não falou comigo, mas você tem que ter, cara. Porque nossa igreja está bombando. Aí Deus não falou nada com o irmão. Ele vai fazer racha a igreja. Porque eu e você fomos criados não para viver por fórmulas. Eu e você fomos criados para viver pela direção do Espírito Santo. É sensibilidade, gente. Você liga para sua esposa liga para você, você reconhece a voz dela. Por causa da intimidade. Você conhece. O Espírito Santo fala com você, ao longo do tempo você começa a perceber cada vez mais a voz do Espírito Santo. Tem que gastar tempo. Tem que deixar o tempo acontecer. Não adianta tentar hoje, para amanhã já se tornar, nossa, como eu conheço a voz do Espírito Santo. É um tempo onde eu e você nos lançamos na presença de Deus. Então, gente, número 1, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 38, você conhece, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Onde é que a gente vê isso? Caramba, no batismo de Jesus. A voz do Pai dizendo, esse é o Filho em quem eu me comprazo. Veio o Espírito Santo sobre ele. Aí Jesus é guiado no deserto pelo Espírito. Vence a tribulação, sai no poder do Espírito Santo. Entra na sinagoga, abre o livro e diz, hoje se cumpriu. O Espírito me ungiu. Ele está sobre mim. Que Deus era esse que Lucas estava falando aqui em Atos? Era o Espírito Santo, estava com ele. Quem é que dinamizava o ministério de Jesus? O Espírito Santo. Quem é que vai dinamizar o meu ministério e o teu ministério? O Espírito Santo. Não é a fórmula do momento, não é a maneira de fazer louvor do momento, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador, é cansativo, é enfadonho. Abra lá comigo em Daniel capítulo 11, por favor. Diz no verso 32, Daniel capítulo 11, verso 32, diz aos violadores da aliança, ele, o inimigo, com lisonjas, com argumentos, perverterá. Você sabe que o diabo faz isso, né? Uma lisonja aqui, rapaz, você está cantando bem hoje, hein? Aleluia, glória a Deus. Nossa, como você prega, hein, cara? Aleluia, que unção. Tudo apontando para você. Na nossa vida com Cristo, a gente aprende a apontar para Ele. Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Eu acho muito interessante essa palavra conhecer, aí no hebraico, yadá. Yadá fala de contato íntimo direto. Conhecer aqui, não é como você conhece aquele seu contato lá no Facebook, lá que você chamou de amigo, aleluia, até aceitou, deu like lá para ele, seu amigo. O contato aqui é direto, primeira pessoa. Você sabe quando Miriam e Arão foram lá reclamar de Moisés, e foram lá reclamar, e Deus aparece e fala, ei, esse aí, eu falo face a face, esse eu conheço. Não tem isso que vocês estão falando dele, não. Moisés não era perfeito, não, mas ele eu conheço. Contato íntimo, direto, não por terceiros.
A Jesus eu conheço. A Paulo eu conheço. Quem são vocês? Imagina. Muitos naquele dia me chamarão Senhor, Senhor. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Uma vez o Espírito Santo tratando comigo, ele falou, cara, quantas pessoas conhecem Deus através de uma memória do passado, e não como uma pessoa presente no seu dia a dia? Quantas vezes a gente se relaciona com Deus com uma memória do passado? Ele fez lá, Ele me falou lá, mas o que Deus tem falado para a gente hoje? Qual foi a instrução que eu recebi hoje? O que o Espírito Santo falou no meu coração hoje? É por isso que a gente pede para vocês, e uma das coisas que a gente pede é para vocês fazerem os seus devocionais. Porque o devocional não é algo que o Espírito, olha só o contato íntimo direto, não é algo que o Espírito Santo falou ao pastor Hélio e ao pastor Adeise para eles escreverem o devocional. O devocional é um instrumento para facilitar aquilo que o Espírito Santo vai falar para você. Não é aquilo que ele falou para o pastor Hélio, é o que o Espírito Santo está falando para você. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Uma coisa é a gente adorar a Deus com a música do projetor, outra coisa é a gente adorar com a música do coração. Faz toda a diferença. E a música do coração só vem em contato íntimo direto. Alguém diga comigo, contato íntimo direto. Não existe comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Aliás, o Espírito é Deus. É Ele quem possibilita a comunhão com o Pai. É Ele quem possibilita a comunhão com o Espírito. Paulo tomado no Espírito, na dimensão do Espírito. Quem foi que levou ele lá? O Espírito Santo. Então, se você e eu queremos viver o sobrenatural, nós precisamos da pessoa do sobrenatural, que é o Espírito Santo. Não há visão sem o Espírito Santo, não há alegria sem o Espírito Santo, não há paz sem o Espírito Santo, não há liberdade sem o Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A nossa liberdade está na nossa dependência do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus, quando você vai lá em Romanos 6, fala da vida, né? O apóstolo Paulo está comparando a vida antiga dele com a vida nova na graça. Ele está falando de uma liberdade. A Paulo não aponta uma liberdade para você viver o que você quiser. Ele fala, você está livre do pecado. E livres do pecado, você agora é servo de Deus. Eu gosto dessa frase de Martim Lutero, que ele diz, o único livre-arbítrio que nós temos é escolher a quem nós vamos servir. Porque eu e você vamos sempre servir alguém. Ou nós vamos servir a carne, ou nós vamos servir ao inferno, ou nós vamos servir a Deus. E é uma escolha. O Espírito Santo nos ajuda a escolher servir a Deus. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Dizer que nós vivemos na graça sem o Espírito Santo é uma vida desgraçada. Porque a letra mata. Mas é o Espírito Santo que vivifica. Eu e você precisamos do Espírito Santo para viver nessa dimensão da graça. Eu e você precisamos do Espírito Santo para que a gente entenda que a graça nos faz aproximar cada vez mais de Deus. Aproximemo-nos, portanto, ao trono da graça, onde nós podemos alcançar graça e misericórdia no tempo oportuno. Aleluia! Jesus estava cheio de graça e de verdade. O que ele estava cheio? Do Espírito Santo, gente. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, gente, a comunhão com o Espírito Santo é o que nos prepara para o ministério. A sua preparação não começa de forma
acadêmica. A sua preparação começa no seu coração. Davi não foi preparado para ser rei de forma acadêmica. Sabe onde é que Davi foi preparado? De trás das malhadas, em contato íntimo, direto com Deus. Então a gente não pode dizer, mas eu não tenho preparação acadêmica. A academia nos ajuda, a escola nos ajuda, mas o poder e a força do ministério está no seu tempo gasto com o Espírito Santo. Amém. A sua pregação vai ser diferente, a minha pregação vai ser diferente, quanto mais nós nos lançamos ao Espírito Santo. Você aprende a fazer um esboço, você aprende início, meio e fim. Mas mais do que isso, nós precisamos aprender a fluir com o Espírito Santo. E se você tem aquele tempo todo preparado, pastor, passei a semana inteira preparando meu sermão. E quando você vai pregar, o Espírito Santo fala, O que nós escolhemos? Não responda, aleluia. Que às vezes a gente não tem nem a opção de escolher. Mas eu quero falar para você que o seu tempo de preparação é muito mais no seu tempo gasto com o Espírito Santo do que apenas escrevendo boas frases ou pegando frases na internet de efeito. O seu tempo gasto com o Espírito Santo, seu tempo de oração prepara você. Seu tempo de meditação na palavra prepara você. Ei, é ali que a gente vai recebendo os downloads, os melhores downloads de revelação. Estava voltando agora de viagem. Estava ali no avião, ouvindo uma mensagem, de repente o Espírito Santo no meio da mensagem começou a falar um montão de coisa. Tudo. Foi anotando. E você repara coisas, quando você está mais aberto, coisas que você não via. Eu, por exemplo, ali naquela passagem de 1 Reis, se não me engano ali 1 Reis, aquela passagem de Elias, ele fala para Acabe, cara, vai chover. Então ele vai para o monte, vai com o seu menino. A Bíblia diz que ele se dobra, coloca a cara no pó e o rosto entre os joelhos. E ele fala para o menino, vai lá dar uma olhada. O Espírito Santo me perguntou quantas vezes ele se levantou o rosto para dar uma checada, para saber se estava vindo. Nenhuma, Espírito Santo. O moço vinha, trazia um relatório. Ele falava, olha só a minha interpretação, ele falava, não está checando com aquilo que está aqui dentro, não. Volta lá. E mais uma vez, olha, não tem nada. Caramba, cara, não é isso que eu estou vendo aqui dentro. Ele não levantou o rosto para ver com os seus olhos naturais nenhuma vez. Nenhuma vez. Até o momento que o menino falou, eu vejo uma nuvem do tamanho da mãe. Aí ele se levanta e fala, vamos correr. Vamos correr que o bicho vai pegar. Era isso que eu estava vendo. Um avião, 50 minutos. É bom às vezes, né? Porque você não tem para onde correr. Não tem nem o Netflix, não pega nem o Netflix, aleluia. E o Espírito Santo faz esses downloads nesse momento que você se abre. Eu podia estar jogando Candy Crush. É ou não é? Podia. Eu e você precisamos desses momentos onde a gente se liga no Espírito e você fala, caramba, cara, que revelação. E você fica, sabe, naquele negócio gostoso ali, caramba, cara, no meu outro voo, por que eu fiquei jogando Candy Crush? São as percepções que você vai tendo e você vai acertando. Mas você vai entendendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não descarta o natural, ele está dizendo que o espiritual é muito melhor do que o natural. Em Mateus capítulo 6, ele fala, vocês não precisam ficar ansiosos pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber. O vosso Pai Celestial sabe
Ele, ele sabe que isso aí é tudo supérfluo. É isso aí. Não. Sabe que vocês precisam de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas não seriam acrescentadas. Olha só a dica que Jesus está dizendo: busca Deus em primeiro lugar e deixa com que ele chegue para o resto, porque quando a Bíblia fala ali, a palavra grega que é usada ali para acrescentar, é como se as coisas, sabe aquela corrida de cavalo? Sabe que o cavalo está ali, esperando, e o cavaleiro está ali em cima, esperando o quê? Aquele tiro. Quando dá aquele tiro, eles saem correndo. A palavra acrescentar, ele tem um sentido das bênçãos de Deus estarem se reunindo de tal forma que elas estão ali preparadas, esperando você buscar a Deus em primeiro lugar, para que elas caiam sobre você e te persigam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Gente, Deus está preparado para cair sobre você, com a sua presença, para que você fique mais perceptivo da presença dEle. Mas quantas vezes a gente está perceptivo de outras coisas? Nós precisamos estar perceptivos da presença de Deus. Olha só que interessante, João capítulo 14, verso 16, verso 26 na amplificada clássica, diz: mas o conselheiro, estamos falando do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Intercessor, o Advogado, o Fortalecedor, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir ao meu favor, lhes ensinará todas as coisas. Quem é que vai ensinar? O Espírito Santo. Nós temos que ter o nosso treinamento para entender que o Espírito Santo fala de maneira melhor do que o próprio pregador. Eu talvez não tenha o vocábulo perfeito, e você sabe que a Bíblia fala de interpretação de línguas e não tradução de línguas. Eu preciso interpretar, perceber o que está sendo falado em línguas, para que eu possa interpretar a língua. Quando a gente está pregando, o Espírito Santo vai fazendo um download, eu preciso interpretar o que ele está me falando nesse momento, para tentar comunicar isso para você. E é nesse momento que você precisa do Espírito Santo, para agir como seu professor, e falar: Espírito Santo, me ensina. Me ensina o que você está tentando me passar, que os meus ouvidos estão tentando captar. Me ensina com o coração, me ensina com o meu espírito, fala com o meu espírito nesse momento. É por isso que a gente não pode mais ouvir uma mensagem de qualquer maneira. Se Deus está tentando falar alguma coisa ao nosso coração, é porque Ele quer fazer alguma coisa em mim e através de mim. Então não dá mais para ir para a igreja somente para ouvir uma mensagem. Quando a Bíblia fala da palavra eclesia, a eclesia daquela época era uma reunião de deliberação. Vamos nos reunir e o que nós vamos fazer? Quando nós ouvimos uma mensagem, é para que a gente possa fazer alguma coisa. É para que a gente possa mudar alguma coisa. É para que a gente possa se lançar mais no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender mais. Quantos estão dispostos a aprender mais? A ser mais sensíveis ao Espírito Santo. A unção ajuda. Sem unção ainda fica mais difícil. A unção vai quebrando o fardo em mim e em você. Atos capítulo 13, abre aí comigo.